Boa noite, que Jesus nos ampare a todos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta bendita oportunidade, que haja união, harmonia, compreensão e paz em todos os lares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo e foi o ser mais puro que já viveu na terra. A sua doutrina, a doutrina que ele ensinou, é a mais pura expressão da lei de Deus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na terra. Esses ensinamentos encontramos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então Jesus, como ele mesmo afirmou, é o nosso mestre e nosso Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo 1, Não vim destruir a lei, Instruções dos Espíritos, a nova era. Um espírito israelita, Milhões, 1861. Então o espírito diz: Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, Jesus, a segunda revelação da lei divina. E depois viria o Espiritismo,
complementando, esclarecendo os ensinamentos de Jesus, dados de uma forma muitas vezes alegórica. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se, as ideias da humanidade, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Segundo Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Jesus é o pedagogo da humanidade, está à frente de todos os educadores. E Herculano então traz os fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus, que estão na sua concepção de mundo, abrangendo o homem e a vida. Trazendo então alguns pontos destes fundamentos pedagógicos. Jesus nos ensinou que Deus é o Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças ou posições sociais. E essa paternidade universal determina a fraternidade universal. Somos todos irmãos. O Deus Pai do Evangelho não é vingativo nem irado. Ama a todos os seus filhos, quer a salvação de todos e a todos concede o seu perdão generoso. Aqueles deuses antigos são substituídos pelo Deus amor e paternal do Evangelho. Os pobres, os doentes, os sofredores, os escravos deixam de ser condenados dos deuses e passam à categoria de bem-aventurados. A virtude está na paciência e no perdão. Dar é melhor do que conquistar. Humilhar-se é melhor do que vangloriar-se. Responder ao mal com o bem é a regra da verdadeira pureza espiritual. Os mortos não estão mortos, estão mais vivos que os vivos. O sacrifício que agrada a Deus é das más paixões, do orgulho, da arrogância, da cupidez, que devem dar lugar à humildade e à renúncia. O objetivo da vida humana é a implantação do reino de Deus na terra. As crianças não são desprezíveis, mas as preferidas de Deus. E para nos tornarmos dignos dele, temos de nos fazer crianças. É a simplicidade e a humildade. Consegue-se a salvação com o aperfeiçoamento do espírito, pela purificação do coração, pela educação integral da criatura. E para isso é preciso nascer de novo. Para Jesus, cada criatura é um educando, um aluno matriculado na escola da terra. Com palavras de amor, Jesus desperta os sentimentos mais puros. Com feliz e profunda alegria, Jesus conduz o educando à verdade essencial dos seus ensinos. Emprega a arte de interrogar, expor, excitar o interesse dos discípulos num ambiente de incomparável simpatia. Seus ensinos são claros e intuitivos, com um toque de autoridade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É digno, severo, paciente, segundo as circunstâncias e os interlocutores. Exerce com suavidade a sua autoridade, responde com bondade aos contraditores de boa fé e com energia aos que querem combatê-lo.
Com seus ensinamentos e a forma de ensinar, Jesus demonstra o respeito pelas condições evolutivas do homem nos seus vários estágios, guardando os ensinos mais profundos para mais tarde, quando ele enviaria o Consolador, que nós vemos hoje, depois de desenvolvida a ciência, já com seus ensinamentos de uma forma mais profunda, trazida pelos espíritos superiores. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala sobre o cristianismo. Vamos ver alguns trechos. Ao povo de Israel coube um papel considerável. Sua história é como um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente, a ciência secreta dos templos à religião vulgarizada. Apesar das suas desordens e das suas máculas, a despeito desse sombrio exclusivismo que é uma das faces do seu caráter, ele tem o mérito de haver adotado, até enraizar-se em si, esse dogma da unidade de Deus. As consequências ultrapassaram as suas vistas, preparando a fusão dos povos em uma família universal, debaixo de um mesmo Pai e sob uma só lei. Então, esse povo que aceitava ali a ideia do Deus único, cultuavam essa ideia do Deus único. Continuando, o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bem superabundante de luz e de amor, para nela absorver os elementos de sua missão. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. Há em seu coração imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontram nele um eco. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá ao sacrifício de sua própria vida, oferecer em holocausto, a fim de reerguer a humanidade. Quando pálido se dirige para o Calvário e é pregado ao madeiro infamante, encontra ainda em sua agonia a força de orar por seus carrascos e de pronunciar essas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Entre os grandes missionários, o Cristo, primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração. E lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que faziam fundir os gelos do cepticismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. O que ele chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Os tesouros intelectuais que os adeptos avaros só distribuíam com prudência, o Cristo espalhava pela grande família humana, por esses milhões de seres curvados sobre a terra, que nada sabiam do destino e que esperavam na incerteza e no sofrimento a palavra nova que os devia consolar e reanimar. Mais à frente, o Sermão da Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. Aí se mostra a lei moral com todas as suas consequências. Nele, os homens aprendem que as qualidades brilhantes não fazem sua elevação nem sua felicidade, mas que só poderão isto conseguir pelas virtudes modestas e ocultas, a humildade, a bondade e a caridade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Assim se exprime Jesus. Suas palavras patenteiam ao homem perspectivas inesperadas. É no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras. O reino dos céus está dentro de vós. E cada um consegue realizá-lo pela subjugação dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor do próximo. Sua doutrina é a do amor. Amai vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz com que o sol tanto se levante para os bons como para os maus, que faz chover sobre os justos e injustos. Porque se só amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis vós? E esse amor é Deus mesmo quem nolo exemplifica, pois os seus braços estão sempre abertos ao arrependido. É o que se depreende das parábolas do filho pródigo e da ovelha desgarrada. Assim, vosso Pai que está nos céus não quer que pereça um só de seus filhos. Jesus desaprova as manifestações do culto exterior. Cegos condutores de cegos, homens de rapina e de corrupção, que a pretexto de longas preces devoram os bens das viúvas e dos órfãos. Não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas o que dela sai. Não há necessidade de longas preces. Vosso Pai sabe aquilo de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vai chegar o tempo em que os verdadeiros crentes adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e cumpre que os seus filhos o adorem em espírito e verdade. O Cristo só impõe a prática do bem e da fraternidade. Amai vosso próximo como a vós mesmos, e sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eis toda a lei e os profetas. Jesus ainda fala sobre as diversas moradas na casa do Pai e também sobre o nascer de novo para ver o reino dos céus. Encerraremos com uma poesia de Cassimiro Cunha, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Carta de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espere e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Fostes traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tivestes recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcéu. Conchega-te aos pobrezinhos que são os eleitos do céu.
Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Estamos quase às vésperas do Natal. Nesse encontro, então, vamos buscar a noite do nascimento de Jesus. Muitos, na tentativa de separarem as crendices da época, acabam negando fatos naturais e compreensíveis mesmo à luz da razão. O fato é que a chegada de Jesus à Terra, naquele corpinho que veio a se formar, é repleta de encantamento. Muito se esperava por esse dia, muito se aguardava por este momento, há tempos anunciado. Muitos desejosos e ansiosos, outros temerosos. O fato é que tudo se deu visando o grande ensinamento do cumprimento das profecias e dos simbolismos judaicos, porque era importante que assim fosse. Vamos ver então agora, nas palavras de Emmanuel, Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também ante o céu iluminado a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo alcançam-nos os ouvidos as vozes angelicais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramo-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te na hora da alva, começaste por misericórdia tua a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, o nome daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção: a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te laçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que não te faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Então, nós temos esse belíssimo texto nas palavras de Emmanuel, através do Chico Xavier, que nos reportam aquela noite tão especial, tão esperada. Vamos começar então com os pastores.
Os bons pastores eram pacientes, cuidavam com carinho dos animais de seu rebanho, até mesmo lhes dando nomes que os animais reconheciam. Eram zelosos, confiáveis e corajosos. E Jesus, conhecendo profundamente a importância dos pastores na vida dos judeus, que viam neles alguém que corria perigos a favor de suas ovelhas, sabiamente disse: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nos tempos de clima mais agradável, os pastores levavam suas ovelhas para os pastos verdejantes e ali ficavam por dias, recolhendo-as à noite em grutas para protegê-las de ataques de outros animais. E no inverno rigoroso dessa região, eram acolhidas nas próprias casas, que nada mais eram que grutas. Mas é preciso que entendamos que as grutas eram espaçosas e permitiam que se fizessem delas um lar. E as ovelhas eram recolhidas na parte mais quente da gruta, mais atrás, ficava sempre na parte mais atrás, ali que ficavam as ovelhas, na parte mais quente da gruta, na parte final da casa. E o calor delas aquecia também as famílias, então elas ficavam ali protegidas e ao mesmo tempo aqueciam as famílias. É justamente nessa parte que tudo indica que Maria e José foram acolhidos. As pensões em Belém estavam lotadas por conta do censo romano, que era feito de quando em quando, para que eles soubessem se todos estavam pagando os impostos. E tudo se deu como já havia se cantado há tanto tempo. José era da dinastia de Davi e teve então de ir a Belém. E foi assim que os dois, José e Maria, que entram em trabalho de parto, foram acolhidos, como era usual. Um judeu jamais negaria acolhida para outro irmão. Podemos imaginar então os dois logo providenciando a higienização da manjedoura, que na verdade é um recipiente de pedra, normalmente de pedra, em que se colocam os animais, os alimentos para os animais, no caso aí as ovelhas, porque Jesus foi acolhido num redil de ovelhas. E é colocado Jesus na manjedoura. Então, logo após o seu nascimento, ele é colocado na manjedoura, onde ficavam os alimentos dos animais domésticos, então das ovelhas ali, daquela família. E ele, Jesus, é o alimento para os que têm fome. Nasce em um ambiente de rebanhos de pastores. Então percebamos todo esse contorno, todo esse contexto, como as coisas se deram, trazendo ali um ensinamento, um aprendizado, que especialmente para esse povo que conhecia esses simbolismos, que conheciam essa vivência, o significado de tudo isso, trouxe um grande ensinamento, em conformidade com as profecias já muito cantadas. Então Jesus nasceu humilde entre os homens para trazer o renovo, que é o broto, e esperança ao aflito. Então tudo tem o seu simbolismo. Nazaré, se formos pesquisar, nós vamos ver que a origem dessa palavra é broto, é renovo. Por isso que ele tem ali a sua vivência em Nazaré, o desenvolver da sua infância, não é? Então, Jesus veio trazer esse renovo, a esperança ao aflito do coração, com o objetivo de matar a fome dos famintos e ser esperança para os esquecidos. E os pastores das imediações surpreenderam-se
com o cântico das vozes angelicais, das vozes celestes, porque eles ouviram: glória a Deus nas alturas, e paz e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. E viram diante deles, assustados evidentemente, eles viram, né, a presença ali de seres angelicais, de um ser angelical que lhes trouxe a boa nova e lhes indicou onde ele estaria. Muitos entre os encarnados eram espíritos preparados, com sensibilidades mediúnicas, e coube a esses pastores sensíveis, já preparados e ansiosos por essa revelação. E são eles e aqueles a quem eles chamaram para acompanhá-los, para prestarem não só as reverências amorosas, mas prestarem o concurso necessário para este momento, atendendo às necessidades não só de Jesus como de Maria, como nós vimos ali na fala, nas colocações de Emmanuel. Todas aquelas necessidades daquele momento, estavam eles ali com aqueles que eles trouxeram. E o que é essa boa vontade? Louvar a Deus nas alturas e ter boa vontade para com os homens. Foi isso que foi dito naquele momento mágico, na chegada de Jesus corporificado junto de nós naquela noite silenciosa e brilhante. Então é isso que nós temos que focar. O que é a boa vontade? Respeito por todos, por suas ideias, por sua forma de ser, de agir, de se colocar, de crer. O respeito sem exceção. E Jesus, então, tem uma tarefa precisa. Chamando as ovelhas pelo nome, fará com que elas saiam, realizem o êxodo do redil para os pastos abertos, verdejantes, para a liberdade. O discípulo também tem a tarefa muito bem definida. Deve escutar a voz do pastor, deve reconhecê-la como palavra para si, deve por isso conhecer o pastor e, portanto, segui-lo para os pastos da liberdade em vista de uma vida em abundância. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, disse Jesus. Ele não é a porta de um espaço do redil, ele é a porta das ovelhas, a porta a serviço das ovelhas. Ninguém pode raptar as minhas ovelhas da minha mão, disse ele. Então, dessa relação pastor-ovelhas, nasce um conhecimento recíproco que se torna amor. Um conhecimento profundo em que a ovelha, o discípulo, confia, respeita, se sente protegido e busca seguir o pastor. E a ele segue, a ele obedece, a ele se entrega, porque confia. E o encanto da estrela guia que dirigiu aos 3 magos, que muitos em nome da razão não compreendem. Na Gênese, Allan Kardec coloca que um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Seja então um espírito intencionado em guiar os que tinham olhos de ver, ou uma pleiade de espíritos que para lá se dirigiam, o fato é que essa luz dirigiu aos magos. Eles vinham do Oriente para Jerusalém. Para os judeus, o Oriente começava ali logo após o Jordão e alongava-se até um limite desconhecido.
E perguntaram, chegando em Jerusalém, eles perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E Herodes, conversando com eles secretamente, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Então a gente conclui claramente que, assim como as vozes ouvidas pelos pastores, a estrela também foi vista por aqueles que estavam preparados, aguardando a sua chegada. Senão os homens de Herodes a teriam seguido. Herodes pede então que eles na volta viessem dizer onde se encontrava o menino, para que também pudesse ir adorá-lo. Mas por sonho, era muito comum esse tipo de mediunidade profética através dos sonhos, né? Mas por sonho são avisados para não voltarem à presença de Herodes. Interessante a sagacidade dos magos, que eram homens sábios, conhecedores das ciências, dos astros. Eles retornam por outro caminho. Esta noite, então, repleta de encantos e alegrias infindas, deve ser revivida por nós, nos focando muito na boa vontade para com todos, sem exceção. Os preparativos de Natal nos envolvem e ficamos pensando por que dessa vontade de enfeitar nossas casas, esperando por um dia muito especial e lembrando da irmã veneranda. André Luiz nos fala que ela reserva o mais lindo aspecto, uma decoração especial para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade, nosso lar, recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos companheiros encarnados na terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. E nós, então, acabamos recorrendo a uma decoração verde e vermelho que vem do paganismo, em que o verde simbolizava a cor das árvores e o vermelho os seus frutos. Mas é o que temos na nossa cultura e é assim que preparamos um aconchego especial em nossos lares, nesses dias que se renovam nossas esperanças. E assim vamos nos esforçando para refletirmos sobre o verdadeiro sentido do Natal, trazendo para as nossas reflexões o nosso mestre, que logo após ter estado com João Batista, se recolhe no deserto, seguindo os valiosos hábitos judaicos, para depois então iniciar o seu ministério, em que temos como ponto de suma importância o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o código de ética moral, que fez estremecerem os povos, verdades nunca antes ditas. Com muita gratidão, então, no sentido envolvidos por essas vibrações que acabamos de ver descritas na fala de André Luiz, essas vibrações que nos alcançam, que partem de uma grande maioria aqui na Terra, e retornam a nós, partindo desses corações amorosos que também vibram, que também, independente da data real do nascimento de Jesus, esses mundos próximos a nós comemoram também, a 25 de dezembro, a vinda de Jesus à Terra. Então, com muita gratidão no coração, nos entregando e buscando no fundo da nossa alma, nos sintonizarmos com essas vibrações amorosas, de esperanças, de confiança, de um renovar do nosso sentir, do nosso buscar, dos nossos desejos maiores.
com Jesus no coração. Ouçamos o cântico do Glória a Deus nas alturas. Tenhamos uma noite de paz.